Muitas pessoas me questionam se aumentar a memória RAM do seu computador ou notebook vai fazer a máquina ficar mais rápida, vai melhorar o desempenho. Isso era uma prática bem comum em sistemas anteriores como o Windows XP e o Windows 7. Mas no caso do Windows 10, o cenário pode ser um pouco diferente. E na maioria dos casos, talvez o primeiro upgrade que você precisa considerar é a instalação de um SSD para utilização do sistema operacional e os aplicativos, antes mesmo da memória. É claro que isso vai depender um pouco do seu perfil de uso, vai depender um pouco do computador que você tem, mas nós vamos explorar alguns cenários neste vídeo, trazer alguns exemplos para que você possa, baseado na sua necessidade, tomar a melhor decisão. Algumas coisas importantes que temos que comentar é que existem padrões diferentes de componentes. Por exemplo, na memória, nós estamos hoje, a maioria dos computadores com DDR4, de alguns anos para cá, os mais antigos podem ainda ter DDR3, então você precisa verificar primeiramente qual é o tipo da memória que você tem no seu equipamento, consultando o manual do fabricante, da placa-mãe, porque não adianta, claro, você comprar um padrão diferente porque muda a pinagem, você não vai conseguir encaixá-lo. E além da questão do tipo, também há a questão da frequência, em que frequência ela trabalha, se você vai ter mais de um pente de memória para poder fazer o dual channel corretamente, e também o tamanho de memória que ele aceita. Alguns equipamentos suportam até 32 GB, outros 16, então a necessidade de você verificar isso para que quando você comprar a peça tenha certeza de que vai funcionar. Em questão do HD também, do SSD, o padrão do SSD SATA é vir no tamanho 2.5, que é o tamanho de um HD de notebook, e você consegue ligá-lo tanto em notebook quanto na sua placa-mãe, o padrão de conexão SATA. No notebook, o único porém é que se você precisa de muito espaço para dados, armazenamento, provavelmente o SSD que você vai comprar vai ser menor que o seu HD atual, e você retirando e substituindo por ele, você vai perder espaço. Então se você usa muito gravação de vídeos, imagens, que precisa muito espaço em disco, você precisa considerar isso. Mas existe um outro padrão de SSD, que é o padrão M2, padrão também NVMe, onde é uma plaquinha parecida com um pente de memória que você conecta no slot na placa-mãe. Mas para isso é necessário ver se a sua placa-mãe tem esse slot ou seu notebook. Os notebooks mais novos estão vindo com este recurso. O único problema do notebook é que a maioria deles é preciso abrir todo ele para conseguir chegar nesse slot. São poucos os modelos que te dão uma fácil atualização com apenas a tampa inferior. Alguns tem que mesmo abrir do lado, soltar ele para conseguir chegar nesse recurso. Então também você precisa consultar o manual para ver se o seu notebook existe esse formato. Se existir, vale a pena, tanto no computador quanto no notebook, porque o preço é muito parecido e você consegue manter o seu outro HD no hard disk normal para armazenamento dos dados e coloca então, instala o SSD para o sistema operacional e aplicativos. Com isso o desempenho continua excelente, não, porque em arquivos não há necessidade de estarem diretamente no SSD, o que precisa primeiramente estar lá é o sistema operacional e a instalação dos aplicativos, que aí melhora tanto na abertura do sistema quanto na abertura dos aplicativos. E o trabalho com os dados pode sim ser usado um hard disk tradicional. Em ambos os casos é importante que, se você não tiver conhecimento em hardware, em componentes, como fazer a instalação, você consultar um profissional, um técnico de informática, para que possa estar lhe auxiliando para conseguir identificar a peça correta, se realmente vai ter benefício no seu equipamento, se vale fazer o upgrade. Também depois para a instalação, e no caso do SSD você vai precisar clonar o disco para o sistema operacional estar no SSD ou instalando ele do zero já no novo disco. Bom, nós comentamos muito do Windows 10 porque é o sistema operacional mais utilizado, principalmente no ambiente doméstico, mas claro que estas mesmas colocações valem para os outros. As distribuições Linux funcionam muito bem com SSD, o desempenho fica excelente, até por causa do kernel otimizar bem isso. E no Windows 10, claro, ele também trabalha diferente quando você está com o SSD instalado, por isso que melhora tanto o desempenho, e por isso que nós vemos máquinas novas, às vezes recentes, que sem o SSD ela não entrega tudo que poderia, mesmo com 8, às vezes 16 GB de memória RAM, o sistema demora muito para iniciar, demora para abrir os aplicativos, você precisa esperar aquele tempo para conseguir utilizar. Então com SSD isso fica otimizado. No caso dos Macs, a Apple já vem de fábrica com SSD na maioria das últimas gerações,
e está cada vez mais difícil fazer upgrade, cada vez está mais soldado na placa, cada vez mais fechado o ecossistema da Apple. Então também na hora de você comprar, se você está para comprar um equipamento novo, já verifique essas questões. Nós montamos aqui para exercitar alguns perfis de uso para fazermos nosso pensamento e para você poder avaliar junto com o seu uso o que vale mais a pena você fazer o upgrade. Vamos começar com um perfil gamer, que é aquela pessoa que tem um computador ou um notebook especificamente para jogar. Claro que deve fazer outras tarefas, mas o jogo é seu foco. No caso de um gamer, se você está com 8 GB de RAM, 4 GB de RAM já fica complicado se você joga títulos mais recentes. Se você está com 8 GB de RAM e joga títulos muito recentes, você está jogando provavelmente numa qualidade média, mesmo que você tenha uma placa de vídeo da última geração, porque os jogos estão consumindo bastante memória RAM. Posso dar um exemplo, quando eu tinha 8 GB de RAM com o FIFA 18, eu já tinha problema de performance e muitas vezes o próprio Windows gerar tela azul. Quando eu aumentei a memória para 16 GB, esse problema cessou. Até porque eu testei bem o hardware antes e não era nenhum problema de hardware. Então era um problema de software que acontecia mesmo quando ele chegava perto dos 100% do uso da memória. Então apenas para dar um exemplo, um jogo de 2 anos atrás que já exigia bastante memória. Então no caso para um gamer que não se importa muito e o computador demorar um pouco mais para iniciar e está com dificuldade nos seus jogos e está apenas com 8 GB, então se faz talvez necessário ele investir primeiro em memória, para dar esse pulo para 16 GB ou 32, dependendo a sua capacidade, para aí sim rodar os jogos de forma mais lisa. O SSD para os jogos não faz muita diferença, a não ser na abertura, talvez um pouco no carregamento da cena, mas no jogo normal em si, nos FPS, não vai fazer diferença. Então por isso que, por caso de um gamer que está com pouca memória, vale a pena investir nisso. Nós montamos um outro perfil, vamos chamar um perfil editor, que é aquele usuário que trabalha com alguns softwares mais pesados, de edição de imagem, edição de vídeo, talvez trabalha o pessoal de engenharia, que tem softwares como AutoCAD, de renderização para 3D, que também são softwares que exigem memória. Mas aí há de você avaliar quanto de memória cada software precisa. E é claro, se você está com apenas 4 GB, provavelmente você nem está conseguindo rodar muito bem esses softwares. Aí vale a pena você pular para 8. Se você tem 8, talvez você consiga continuar com 8 para botar um SSD, se você ainda não possui, e aí sim usar a paginação, fazer um swap do seu SSD, onde o sistema operacional usa uma parte do HD como extensão da memória RAM, e no caso do SSD ele consegue usar muito bem, porque a comunicação é muito mais rápida, leitura e escrita também, e desta forma você consegue dar um upgrade, melhora bastante o desempenho da sua máquina, e talvez ainda consiga usar os 8 GB para as operações que você costuma fazer. Agora, se o software exige muito, o software é muito pesado, que precisa mais memória RAM para funcionar, no caso aqui nós editamos os vídeos do canal com DaVinci Resolve, com 8 GB você consegue já trabalhar com ele, mas fica meio no limite, aí então talvez você precise fazer também esse upgrade de memória. E no caso do perfil mais básico, aquele perfil que não vai usar software muito pesado, que usa mais para uso internet, editores de texto, para ver vídeos, escutar música, mesmo com 4 GB de RAM, às vezes você pode estar dizendo, não, vou pular para 8 primeiro. Nós aconselhamos o SSD porque muitos usuários com 4 GB hoje e com o SSD vão conseguir fazer suas tarefas. A gente faz aquela paginação, um pedaço do HD, alguns gigas como memória, você consegue deixar 4 GB de RAM no seu computador, 4 GB de swap no SSD e você vai ver que melhora muito o desempenho da sua máquina e provavelmente você vai conseguir se virar muito bem com esses 4 GB. É claro que quanto mais memória, mais tarefas você pode abrir, mais aplicativos ao mesmo tempo. Mas se você está nesse momento não querendo investir muito no início, opte pelo SSD, que você vai conseguir trabalhar bem com 4 GB e mais SSD. Você vê que a sua máquina vai dar uma renovada muito boa. Eu estou rodando aqui um software chamado DiskMark. Eu tenho aqui à esquerda um SSD de 128 GB. É um SSD até modelo de entrada, no padrão 2280. Então eu rodei um teste aqui. Repare que ele tem um padrão de escrita de 210 MB por segundo. Quando aqui do lado direito eu tenho um HD, um hard disk normal, de 1 TB, de 5400 RPM, enquanto ele está dando uma média aqui de 50 MB por segundo
para fazer a escrita. Então aqui a gente já vê uma diferença nesta questão do desempenho de um tipo de disco para o outro. Bom, pessoal, era isso que íamos mostrar. Apenas alguns perfis, algumas ideias sobre este cenário memória e SSD. Então, qualquer dúvida você pode também deixar nos comentários. E avalie, se você estiver pensando em upgrade, avalie o seu perfil de uso, se encaixa algum desses que mostramos, para você tomar a melhor decisão em relação ao seu equipamento. Até a próxima!